A paz do Senhor Jesus sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um milagre de Jesus. Esse milagre Jesus não curou, não ressuscitou, mas ele fez algo incrível. Ele previu que Pedro o negaria. E sabe, meu irmão, as semelhanças de Pedro comigo e com você, com certeza, é muito grande. Preste atenção nessa palavra. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Só antes eu quero falar que Pedro ele era apóstolo de Jesus, um homem fervoroso, teimoso, sanguíneo e talvez até sanguinário. Ele viveu com o Senhor, conheceu o Senhor, foi chamado diretamente pelo Senhor e teve a revelação a respeito do Senhor mais linda contida nas Escrituras. E fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: bom, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Bom, irmão, nós vimos aqui uma profecia sobre a vida de Pedro e da igreja de Jesus. Ele afirma que Pedro é uma pedrinha pequenininha e na qual Cristo é a pedra grande aonde a igreja será fundamentada. E que com Cristo sendo essa pedra de fundamento, tudo que a igreja, e não Pedro, ligar na terra será ligado nos céus. E o que desligarmos como igreja na terra será desligado nos céus. Aqui Pedro, meu irmão, aparentemente é convertido, tendo essa grande revelação de Cristo. Porém, no versículo 21, continuando a história, fala assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e que ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, chamando em secreto, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu irmão, a mesma pedra que Jesus fez menção que seria a igreja, agora se tornou uma pedra de tropeço para Cristo. O Pedro, a pedrinha preciosa, agora se tornou uma pedra de tropeço para Cristo. Como que Pedro vai do céu ao inferno em fração de segundos? Até aqui, Pedro ele tinha reconhecido, meu irmão, o poder de Cristo e que ele é o Filho de Deus, o Messias enviado. Porém, fica muito claro que não adianta conhecer, que não adianta ver os milagres, viver perto de Cristo, se ainda não estiver enxertado em Cristo. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Meu irmão, que Jesus está trazendo à tona novamente que Pedro precisa cuidar dos seus irmãos, apacentar o rebanho e anunciar esse evangelho. Mas Cristo enfatiza uma coisa aqui muito séria: quando ele se converter. Já pensou nessa frase, meu irmão? Imagina comigo, Pedro viveu todo o ministério de Cristo e ainda não havia se convertido. Ele sabia de tudo, mas não estava ligado a Cristo. Pedro ainda era cheio de si e querendo salvar Jesus.
ele não conseguia enxergar o quão miserável ainda ele era. Pois assim como Cristo já sabia que Pedro era, ou melhor, quem ele seria para a proclamação do Evangelho, Satanás com certeza estava percebendo o que estava acontecendo com Pedro. E o próprio Jesus intercedeu por Pedro, pois Satanás pediu para peneirar Pedro. Eu creio que seria algo semelhante ao acontecido com Jó. Jesus, sem dúvida alguma, sabia que Pedro ainda precisava passar pelo verdadeiro arrependimento, pela tristeza de se humilhar e reconhecer as suas fraquezas. Porque até então aqui, Pedro, ele tinha um ar arrogante sobre as coisas e queria salvar Jesus em várias situações. Em Mateus 26:33, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Meu Deus, falar é o que de melhor sabemos fazer, mas não conseguimos em nossas forças cumprir. E Jesus aqui deixa ele avisado que ele mesmo negaria por 3 vezes, mostrando a natureza de Pedro. A palavra de Deus tem essa função em nossa vida, nos mostrar quem somos e como devemos ser. Porém, se o Senhor não fizer a obra completa em nós, como poderemos ser salvos da ira de Deus e do inferno? Como será que estamos, meu irmão? A nossa justiça de querer salvar até o Evangelho, de brigar pelo Evangelho? Será que estamos em Jesus Cristo? Será que você realmente está enxertado em Jesus Cristo? Ou apenas conhece, mas ainda não passou pelo arrependimento? Quando então que acontece a conversão desse grande homem de Deus? Após Pedro cumprir aquilo que Jesus lhe mostrou que faria, ele começou a enxergar as suas misérias, pois mesmo avisado, ele negou Cristo. E na terceira vez que o nega, acontece algo que eu acredito que é o princípio da sua conversão. Pedro negou uma vez, as pessoas perguntavam: ei, não és tu aquele que andava com Cristo? Pedro: eu? Jamais, não, nem conheço, nunca nem vi. Segunda vez. E na terceira vez, em Lucas 22 relata, saindo dali, ele chorou amargamente. Meu irmão, ele percebeu que as suas justiças não faziam diferença alguma para o Evangelho. Ele percebeu que deixou Cristo só em várias ocasiões dali para frente e nem sequer foi preso por amor a Cristo. Ter um encontro com Cristo precisa gerar tristeza profunda para um verdadeiro arrependimento. Não é possível que haja conversão sem antes ao menos perceber que estava indo para o inferno. Isso deve ser confrontante para a nossa caminhada em Jesus. E não para por aí. Depois de convertido ainda estaremos sendo aperfeiçoados todos os dias. E isso requer humilhação, entendimento que somos nada diante de Cristo e que as nossas próprias justiças são como trapo de imundícia. Em João 21, vai mencionar quando Cristo, já ressurreto, agora a obra da redenção completa, faltando apenas o derramar do Espírito Santo. Jesus ali, ele precisa ter uma conversa com Pedro, um particular com Pedro, um prestar de contas e agora gerar o arrependimento completo na vida de Pedro. Fala assim, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez se amava. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vimos que aqui acontece 2 coisas muito valiosas, meu irmão. A tristeza gerada no coração de Pedro, isso é fundamental para uma conversão, para nascer de novo. E outra coisa que acontece aqui é a confirmação de Cristo para que ele apacente a igreja. Meu irmão, Jesus é a confirmação do nosso chamado. A redenção dele na cruz do Calvário precisa confirmar a nossa existência em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10 fala assim: agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Não podemos ficar felizes, meu irmão, com uma vida inconstante, depravada, indiferente. Precisamos clamar por tristeza de arrependimento. Assim como Pedro,
precisou passar por esse processo na vida dele, de perceber que por suas forças não alcançaria salvação alguma. Nós precisamos clamar por nós, para que venhamos enxergar a nossa condição, a nossa vida, os nossos pecados, indiferenças, incredulidades e rebeldia. Agora em Atos, no derramar do Espírito Santo, essa obra de arrependimento fica completa. E Pedro começa o seu discurso, pregando aquilo que ele acabara de passar pelo arrependimento. E nessa pregação, responde aquilo pelo qual ele foi escolhido: apacentar a igreja de Cristo Jesus e a anunciar. Percebeu, meu irmão? A obra que Cristo quer fazer em nós é mediante um arrependimento verdadeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa inconstância e indiferença com o Teu Evangelho. Perdoa-nos, Pai, e gera um compromisso real contigo. Gera, Senhor, arrependimento, tristeza em nosso coração, para que possamos nos arrepender de verdade. Eu clamo, Pai, todo aquele que ainda não se entregou a Cristo, que ainda não entendeu o Evangelho, que ainda não se converteu, que o Senhor venha gerar a tristeza para o arrependimento, para que assim possa gerar vida e vida com abundância. Pai, eu entrego os meus irmãos nas Tuas mãos e que o Senhor venha fazer deles grandes homens de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.